traduções de outras. Não pode ser. Você precisa de ler na língua original. Não sabia que eu vou estudar história. Mas o Kizerbo escreveu com provérbios da África. Era a nossa língua. Eu penso que o Kizerbo é talvez melhor que o Cheikh Anta Diop. E nos meus livros explica que o Cheikh Anta tem uma obsessão das origens. Sim. O Egito, etc. Para mim, na história, a origem não é o que conta mais. O que conta mais são os processos, não a origem. A origem é, sobretudo, cada vez uma invenção dos povos. Muda da origem. Sim. Mas os processos são o que um povo toma com ele, dizendo, nós fomos lá, depois aqui, depois lá, fizemos isso e aquilo. E eu me reconheço na abordagem do Kizerbo do que do Cheikh Anta Diop. Em ambos você vê essa ideia de mito da origem? Sim, é isso. Diz, bom, o problema não é só de saber se Egito é negro, era Egito negro não, mas como é que nós, desta origem tão gloriosa, ficamos no estado onde estamos agora. Como fazer? O que aconteceu? E quando fui lá na escola normal, eu já tinha a minha licenciatura das letras clássicas, e já vou dizer o que eu vou fazer agora. A escola é 4 a 5 anos. Eu posso ficar aqui, vou mudar um pouco. Comecei a estudar antropologia com o Georges Ballandier e, sobretudo, encontrei, na escola havia também um filósofo muito importante na escola, que fez lições excelentes, o Louis Althusser, com a escola dele, e havia também 77, 78, mudança política. Sim, muito importante. A guerra do Vietnã, a China, etc. A África também, lá, a Guerra da Libertação. E fomos lá a estudar sociologia, ciência política, filosofia política, a discutir Althusser, Marx, Hegel, etc. Uma situação muito, muito bonita. E eu escolhi estudar história porque tudo ficou lá. As fontes que me deram uma ligação com a minha formação das letras, a filosofia. Eu tinha um professor de filosofia em Lyon que era uma pessoa muito bonita, Jean Lacroix. É um filósofo cristiano, tinha uma ligação muito forte com Irénée Marou, que é também um filósofo muito conhecido, e o Louis Althusser era um aluno de Jean Lacroix. Portanto, eu gostei muito deste, ficando lá a ler. Como eu comecei a fazer uma especialização na história, a escola, a biblioteca da escola é um lugar muito, muito interessante. Diz ele que aqui é a sua mesa e o seu lugar. Precisa de livros sobre a história da África? Sim, preciso. Então, nós vamos comprar para si. É assim que eu encontrei a nova história da África pelos historiadores de língua inglesa. De Nigéria, do Dahomey, etc. Eles têm, acho eu, 15 livros muito, muito importantes. Uma renovação da história. Sim. Que não tem a ver com a linha do Cheikh Anta Diop, mas que tem a ver com a linha do Joseph Kizerbo. Sim, mas para você esse difusionismo intra-africano, essa ideia da personalidade africana e outros fatores foram importantes naquele momento para a historiografia? Não realmente, não. Mas quando eu entrei na escola, havia um mais velho que saiu da escola. O nome dele é Paulin Tonjin. É conhecido na relação dos alunos franceses, é o meu grand frère. Ele diz,
estuda a história, é bom. Eu vou estudar filosofia e vou aprender a você a filosofia africana. Um dos trabalhos que ele fez primeiro era uma crítica do padre que escreveu o livro Sim. sobre filosofia bantu. E depois ele disse, sabe que na altura da escravidão houve em Germania, Alemanha, filósofos africanos. Sabem isso? Não, mas houve. E ele me fez encontrar estas pessoas, que são muito, muito interessantes. E foram dois. Um com a ideia de africanidade contra a escravatura e o outro com a ideia de que a religião, a chegada da religião cristiana era mais importante que a escravidão. Um debate muito importante. Sim. E fui lá estudar, passei o concurso de agregação, fiquei 2 anos depois na escola e consegui encontrar uma bolsa para a preparação do doutoramento com historiadores franceses, esta nova escola da história, qual da era o longa tema do duração. doutoramento, né? O tema do doutoramento, havia lá um professor da origem catalana, não espanhol, de Catalunha, não Espanha. Sim, sim. Pierre Vilar. Ele fez a tese dele sobre Catalunha no tempo, na Idade Moderna, dizendo que precisa de estudar empresa com a questão daquela ideia de Max Weber que há uma ética que explica o surgimento do capitalismo. O Vilar não acreditou a ideia da ética. Você vai ver na situação da África se a tese de Max Weber tem uma consistência. É assim que eu escolhi uma empresa da colonização para estudar o problema da ética. O que aconteceu que não era ética, era trabalho forçado, não é? Claro. E depois fui o concurso de agregação. Houve uma influência também do Walter. O Walter Rodney é depois, né? Como? Do Eric Williams, do Capitalismo e Escravidão, para pensar isso. Sim, Porque depois. o senhor até citou na última palestra. Sim, no tempo. Você falou que Versalhes foi sim, construído nas costas no dos tempo escravos. da escola do normal superior, os livros que a escola comprou para mim, a escola é um lugar maravilhoso, porque fica no seu quarto, de manhã pode descer com o vestido da cama até o restaurante para beber um café e volta para a biblioteca com a sua mesa, uma grande mesa, a sua parte da biblioteca com o seu livro, vai ler lá desde 9 horas até 20 horas. É uma situação ideal. Houve lá um livro, Capitalism and Slavery, que explicou os ingleses não têm uma ética capitalista, não há. É uma situação em que as companhias de segurança, os bancos, que existem até hoje, eram envolvidos no processo do chamado tráfico negreiro. E ali em África, eles roubaram a gente, ou forçaram os povos da costa a roubar a gente do interior. É assim que esta ideia de ética não tinha realmente uma consistência. Portanto, sendo também na esquerda do campo político, nós ficamos lá a olhar o que aconteceu na Índia. O Tata, o Birla, não era protestante, não judeus, mas conseguiram a organizar um capitalismo industrial muito forte dentro do sistema colonial. Havia também a China, 67, 78, quando o Mao Tse-tung estava a dizer
Havia em Paris uma livraria muito importante que precisaria uma tese de doutoramento. A livraria de François Maspero, La Joie de Lire, a Alegria de Ler, que era aberta de 8 horas de manhã até 10 da noite. Pode entrar lá, se não tem dinheiro, vai ficar lá a ler o que quiser. E o Mao Tse-tung disse, o problema para nós é de saber como é que Yukong conseguiu a déplacer, a deslocar as montanhas. E o pensamento dos jovens africanos que eram organizados em Paris é que a África vai tentar deslocar montanhas. Não é um problema de ética, é um problema de conhecimento e de vontade. E quando eu acabei o meu doutoramento, o problema é que era na idade de Mobutu, o meu pai tinha uma tendência política lumumbista e ele foi mandado para o norte do Congo. Acho que ele quisera matá-lo, não fez isso e eu fiquei lá, tentei entrar na universidade. Isso quando exatamente? 71. Tentei entrar na Universidade de Kinshasa, eles não quiseram, aceitaram, dizendo que a sua formação nós não compreendemos nada, levou muito tempo a preparação desta escola, o concurso, não entendemos muito. Eu era casado com uma menina, é uma situação um pouco difícil. E o meu diretor da tese me chamou um dia e disse: eu estou a entender que você está à procura de um trabalho. Disse: e sim, é difícil. Eu tentei ir para a Algéria, disse: sim, você pode vir aqui, mas os cursos são em árabe. Não posso. Eu tentei ir para Angola, ele disse: sim, pode, mas não há um departamento de história, há um departamento de ciência política ligado com o partido. Não é possível, porque, bom... E ele disse, se você está à procura do trabalho, nós temos trabalho para si. Disse, não, eu preciso de voltar. Olha, o Henri Branchi, eu sou um judeu. Os meus pais fugiram da Alemanha. Eu posso voltar quando eu quero. Você também, um dia, pode voltar na sua terra. Não há problema. Precisa de dinheiro. Não é assim. Portanto, venha cá. É assim que eu entrei na escola de altos estudos para começar uma carreira de historiador. Você citou aí algumas influências nessa formação, o próprio marxismo, quando você fala do Eric Williams, e depois você dialoga também com o Walter Rodney, como você citou, e também da Escola dos Análises, no Fernando Bel. Como que era essa relação com os analistas e história da África? Ou você acha que falta a chamada Escola de Análises é uma escola muito interessante, porque todos os meus professores foram desta escola. Poderia citar alguns nomes assim? Um deles e o Jacques Le Goff. Um professor maravilhoso, fala citações na língua latina, na língua grega, no francês antigo, pode falar de Santo Luís, de tudo. Falou muito bem do Japão no século XIX. Falou disso com uma admiração, a ideia de que o chamado, o que vão chamar mais tarde, o centro, não verdadeiro uma ideia, porque ele disse, eu não concordo com isso, é uma visão europeu-centrista. Portanto, ele fez ele tinha também uma emissão
na Rádio France Cultura. Segunda-feira de manhã, de 9 horas até 12. Na escola normal não havia aula, porque nós todos ficamos lá a ouvir a emissão de Jacques Le Goff. E quando falou do processo de santificação, disse que não é só um problema de crenças religiosas, é um processo social, cultural, intelectual. E disse também que você que é um africano, sabe que os santos da Igreja Católica tinham uma ligação com tradições locais aqui. E dizendo, esta questão da longa duração não é só verdade na história econômica, mas também na história cultural. É assim que ele e também os outros, que publicou este livro sobre Louis XIV do nome. Sim. Na minha formação, uma formação literária, o século XVII era, sobretudo, um século de literatura. Houve, em primeiro lugar, um filósofo, especialista de literatura, também de filosofia, Paul Benichou, que publicou um livro bonito, Morale du Grand Siècle, dizendo que não são só obras de literatura, mas são também obras que trazem com elas uma moral, uma filosofia, uma visão do mundo. Todo este conjunto é que cada um destes livros pode ser uma fonte para a história. Não há só arquivo, não há só tradições orais, é tudo isso. Nessa altura também, o Aimé Césaire voltou para a sua terra, mas havia em Paris teatros onde as obras de Aimé Césaire ficaram lá no teatro. É assim que a tragédia do rei Christophe fomos lá a ver, e também uma sessão no Congo, do mesmo. Sim, fui lá também. Portanto, era uma situação muito interessante, com este o feito que os imigrantes africanos em Paris eram, sobretudo, a maioria deles, estudantes. Sim. Era a intelectualidade africana. Alguns deles são... Existe algum lugar específico que... era o ofício da presença africana. Era Você lá. chegou a ler a revista? Sim, mas era uma ligação entre os mais velhos e os mais jovens. Nós ficamos lá a criticar os mais velhos, dizendo que você fala só da cultura, precisa-se também de falar da economia, da política, do panafricanismo, etc. Mas o Alioune Diop era um filósofo maravilhoso que aceitou a crítica. Diz, Sim. o seu papel como jovens é de criticar. Ele ouvia bastante. Ele Sim, sim. Dizendo, olha, é bom de falar, mas o que eu preciso, escreve. Escreve um artigo, eu vou publicar. Uma situação, acho eu, um pouco excepcional, porque não era a mesma em Londres, nem na Bélgica, era realmente uma situação particular para a França. E nesse momento vocês têm contato com a leitura de autores diaspóricos, tipo Du Bois e C.L.R. James, essa intelectualidade afro-caribenha, afro-americana, ou mesmo afro-brasileira, se for o caso. Era sobretudo o Du Bois, porque o meu professor da língua inglesa, o Louis Achille, estudou em Washington.
Então ele trazia estudou essa bagagem. inglês ali, e quando voltou para a França, ele fundou em Lyon um grupo músico para cantar a música religiosa negra. Sim. O Louis Achille, que precisaria talvez uma tese de doutoramento, explicou que esta música mostra como é que os negros tomaram a mensagem do livro sagrado para desenvolver uma cultura de si próprio. Era muito interessante. O James eu encontrei mais tarde. Mas você Mais conheceu. tarde, sim. Depois de ler o livro Capitalism and Slavery, Sim. e depois de ver que o Kwame Nkrumah, do que nós gostamos muito, era em relação com estas pessoas. E é assim que começou o meu interesse para a história do panafricanismo. Sim. Interessante. E vocês também tinham leituras do Blyden, Frederick Douglass? Sim, esses autores entraram. o Blyden. 19. Sim, o Blyden. Eu encontrei lá um mais velho, que era da Guiné, Ibrahim Ababakake, que estava a ler muito esta literatura militante, mas também savante, erudita, Sim. da história, a questão da origem africana, a questão do Egito, a questão, tudo isso que era muito, muito interessante e não ficou dentro dos meus interesses para a história, na história acadêmica francesa, Claro. porque não era o lugar, mas depois vai mudar. Mas então, eu vejo que você citou essa importância de dizer que a diáspora é um capítulo da história da África. Sim, Então, essa época, essa influência que você teve nesse momento na França com relação a outros intelectuais africanos diaspóricos, Sim, e aquele sim. campo Uhum. intelectual negro. Então, isso influenciou para você ter essa Sim. perspectiva. sim, Vamos dizer assim. porque os primeiros livros de história que eu li foram livros da historiografia de língua inglesa. E estes nigerianos, gente de Ghana, Kenneth Dick, você etc. conhecia o Kenneth Dick? Kenneth Onakawa Dick. Sim, o Diké, Sim. que era uma pessoa de Biafra, é interessante, porque eu gostei muito dele. Quando conheceu surgiu, pessoalmente? sim, a guerra de Biafra, ele escolheu o Biafra. Nós ficamos a pensar que era uma guerra para o petróleo, não realmente uma guerra nacional. Talvez é um erro. E ele fugiu, Nigéria, para os Estados Unidos. Foi uma lição muito grande para nós, dizendo que o saber é uma riqueza. Com o saber, você per ide pelo todo mundo, vai encontrar um trabalho. Claro. Portanto, é bom fazer este barulho, etc., mas trabalha. Tem que ter o trabalho Sim, de tem que campo. trabalhar. O seu pensamento deve ser baseado sobre um trabalho, não é um problema de ideologia. É assim que eu comecei a ler esta intelectualidade africana. Eu abri um seminário na escola sobre para fazer que a escola aceita o seminário. O tema era a negrofobia e a negrofilia, Europa e os negros no século XVIII e XIX. Interessante. Porque parece que é um seminário de história, não um seminário político. Sim. É assim que ficou lá a ler e a criticar esta ideia de inigualdade das raças humanas e também a ler e criticar, ver a chamada filosofia das luzes, com a presença de negros ali dentro. Sim, claro.
Mas então, Aquilo que fez uma tese de filosofia e escolher para o nome dele Amo Guinea Affair. E este nome de Affair é também o nome de Terêncius, que tomou o nome do mestre dele, mas disse Terêncius Affair. Quer dizer que a ideia de africanidade é uma ideia de muito, muito longa duração. claro. E a escola, eles foram contentes. Epa, a África também tem uma longa duração. E é claro, Terêncius e o amor que nós conhecemos. Talvez há outros. É claro que há no lado da filosofia muçulmana, Claro. da África Ocidental. E também, talvez, não é muito conhecido, as guerras muçulmanas do fim do século XVIII e do início do século XIX, os combatantes ficaram também a ser pessoas que conheciam muito bem a filosofia muçulmana, com o problema da relação entre a raça e a religião. Sim. Eles disseram que o Islã não é só uma religião para os muçulmanos, os africanos negros também podem ser muçulmanos e conhecer o pensamento muçulmano e a filosofia muçulmana melhor que os árabes. É uma questão importante. Não sei, não tinha tempo de citar o nome dele, o Edem Kodjo, que foi um dos presidentes da União, a Organização da Unidade Africana, que publicou um livro muito importante sobre os africanos que foram os padres da Igreja Católica. Sim. Queria perguntar, se você fosse fazer em perspectiva os estudos africanos contemporâneos, como que você avalia hoje em dia o estado atual dessa produção? Ou mesmo se, como você mesmo faz, se essa inserção da diáspora na história geral da África é realmente feita por outros historiadores, para além de você mesmo? Acho que uma das primeiras conquistas dos historiadores africanos e outros é a ideia de que a mundialidade, o processo de mundialização não é exterior do continente africano. Pode ser dito também que hoje falamos da África inicial, que o gênero humano saiu do continente africano para povoar a nossa terra. Sim. E também o saber é o problema do Egito. É um problema complicado, mas precisamos de fazer disso. A herdança do Heródotos é também uma coisa muito importante. É uma maneira de aproximar os livros dos filósofos, obras literárias da língua grega, da língua latina, numa outra perspectiva que a perspectiva ocidental, que diz que é o Ocidente que é o herdeiro disso. Sim. Pode ser discutido isso. E também, hoje estamos a ver que antes da globalização capitalista, desde o século XVI, o Fernand Braudel, já decorreu uma outra globalização com como centro o Índico. E a África não era só um lugar onde a gente foi lá para procurar homens, etc., mas a China, a Índia, a Pérsia, Babilônia, todos estes países foram em contato com o continente africano. E tenho um amigo que fez uma tese
1060 páginas para mostrar que o ouro do Zimbábue já foi explorado no tempo muito, muito longe. É que a ideia das chamadas minas do rei Salomão não é um sonho. É claro que ele fecha o livro. Este ouro ficou a ir para a China, para o Mar Vermelho, até o Mediterrâneo. É assim que eu gosto muito da minha escola, porque houve um reconhecimento que a história da África não é simples. O sociólogo, por exemplo, o Ballandier, o Georges Ballandier, fez um trabalho muito importante. Mas é um trabalho que se inscreve na curta duração. Sim. O fim do colonialismo. Ele foi capaz de voltar mais atrás com o livro dele sobre o Reino do Congo. Mas é uma interpretação pelo sociólogo de uma história muito longa. E Essa mudança nessa preocupação de longa duração se dá efetivamente com a história geral da Unesco, ou você acha que já existiam obras gerais que davam conta dessa... a Unesco, acho... Não, já existia, sim. Quais? Em língua inglesa, o próprio Du Bois, há também, esqueço o nome dele, o livro é... Não o Kizerbo. É um livro da década 40. Fade, não. Não Fade. Black Great Men in History. Eu posso encontrar o nome dele, que tentou a procurar grandes pessoas na história do mundo que sejam negros. E ele conseguiu fazer hipóteses até muito longe no passado. Mas a verdadeira longa duração é depois de Fernand Braudel, o que começa no século XVI, ou o que pode começar no século XIII, XIV, em ligação entre o Islão africano e o Islão oriental, e, portanto, também a Europa, porque eu tinha um professor que agora é de extrema-direita, que fez uma tese sobre os portos italianos no século XIV e XV. Ele mostrou que já havia um sonho de África na Europa, porque estes países estavam a ver que todo este ouro que os árabes têm não é árabe, vem dali, do continente africano. E é verdade que era uma situação geralmente muito, muito interessante. E depois... então já existiam estudos anteriormente sobre essas redes intercontinentais e... Não havia realmente. Havia livros de propaganda de americanos negros, um livro muito discutido sobre a ideia de chegada dos africanos no continente americano antes de europeus. Há uma discussão muito importante sobre a chamada chegada do africano, a chamada dos chineses no continente americano, mas não tem até hoje uma base sólida. Sim. Vou fazer uma outra pergunta. O filósofo que você acabou de citar, o Paulinho Rotodioni, ele disse uma vez, ele se perguntava: como africanos são os chamados estudos africanos? Afirmando ter diversas recensões aos estudos feitos por não africanos, por, na opinião dele, estarem alheios às realidades internas, nacionais, ou por serem pouco lidos no próprio continente. E, diante dessa interrogação, como o professor avalia a contribuição externa de autores não africanos, em particular na Europa, em historiadores como Fage, Basil Davidson, a Catherine Coquerivi-Dewitt, até as contribuições mais recentes? O eurocentrismo e o etnocentrismo ainda são fantasmas que rondam essa escrita? Como que o professor avalia?
Tanto a afirmação do Paulinho como essa... São muitos. Quando eu entrei na escola, precisava de escolher a filiação disciplinar. Eu sou da filiação História e Civilizações. Não África. História e Civilização. Eu apresentei a minha proposta de seminário de ensino dizendo que não é uma história africana, é história. Com métodos, com debates, tudo isso que são da história. Mas, para encontrar dinheiro para pesquisa, o problema era mais fácil encontrar dinheiro ficando também, não só, no Centro dos Estudos Africanos. E quando eu fui lá, eu expliquei que o Centro dos Estudos Africanos não é só para estudar a África continental, mas também para estudar a africanidade global. Quer dizer, o continente americano e também a Europa, a Ásia, as relações, a circulação dos negros no mundo. É assim que eu gostei muito dos historiadores negros da América. Porque a ideia dele era não temos só uma ligação com a Europa, somos no mundo. E assim, eu estava a pensar que Georges Balandier é uma exceção, porque ele conseguiu fazer o seu estudo de sociologia dinâmica sobre a África, mas também sobre a Europa e sobre o mundo. O que eu não gosto muito com os